Na aula de hoje, tu não vai aprender só um modelo de brinco. Tu vai aprender 6 modelos de brinco. Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Vamos começar com a nossa aula de brincos. Então aqui eu estou usando eu vou deixar no final desse vídeo a playlist da minha aula de biju. Tenho várias aulas de biju. Então na outra aula eu usei um papelão mais grosso, mas dessa vez aqui eu vou usar, como eu estou fazendo peças menores, eu vou usar um papelão mais fininho. E nas outras peças que eu fiz, são peças maiores, eu usei um papelão de dessa caixa de leite, caixa de supermercado, tá? Então, caixa de embalagem. Então, aqui eu vou revestir com massa as peças e vou mostrar para vocês como é que faz, e os outros são todos iguais, tá? Essa aqui eu vou simplificar bem e vou aderir direto no papelão. E ela vai fazer mais fininha para secar mais rápido, tá? Então, hoje, como tá muito úmido aqui, eu quero fazer uma coisa para agilizar. E ela vai ficar mais fina, mas fica resistente da mesma forma. Então, formas, vocês podem fazer as formas que vocês quiserem. Eu tô dando sugestão de umas aqui. Mas o bonito do papel machê é isso, a gente faz a forma que a gente quiser. E vai pondo a massa e vai apertando assim para aderir aqui na parte na lateral assim. A gente procura pôr bem a massa aqui, ó, para não ficar aparecendo o papelão. Então, cobre bem a pecinha com a massinha toda ao redor. Quando sente que tá meio gordo de um lado, aí tira um pouco de massa, já espicha mais um pouquinho, ó. E assim a gente vai fazendo. Tá? É só assim. Tá? Então a gente vai fazer em todas as pecinhas assim, eu vou fazer esse tipo de modelagem. Aí depois a gente vai pôr para secar. Aí depois com a peça assim pronta, a gente tem condições de fazer o furinho com cravador. Como a peça é fininha, não tem problema, dá para fazer o furinho tranquilamente. A gente pode pôr no plástico também, que o plástico ajuda a alisar e ajuda a gente a modelar melhor. Então a gente põe no plástico e vai ajeitando as bordas assim. Fica bem bonitinho. E o plástico ajuda porque não gruda na mão, né? Então facilita a vida. E essas partezinhas assim que fica aparecendo, isso aí não vai aparecer porque depois a gente passa a tinta. E se ficar meio furinho, alguma coisa assim, a gente pode passar um pouquinho de massa corrida. Passar com um pincelzinho ali, depois dá uma lixadinha, fica perfeito. Tá, então a pecinha fica assim. Então o método de encapamento desse papelão é a mesma forma em todas as peças, não muda nada, só vai mudar o formato. Né? E por exemplo aqui, antes de eu continuar esse aqui, para fazer, por exemplo, quer fazer esse aqui penduradinho no outro, digamos assim. Mais ou menos isso, tá? Então essa partezinha aqui, como é pequenininha, esse a gente faz direto na massa, não precisa pôr papel dentro. Faz uma pecinha assim, ó, que aí depois a gente vai colar o terminal atrás. Ó, então esse aqui já é o correspondente a essa pecinha aqui, e essa aqui depois a gente pendura ela com a cordinha, e aqui a gente põe o ganchinho para pôr na orelha. Também esqueci de falar, olha, a peça fica fininha, ó. Então fica uma coisa super leve. Para quem não gosta de brinco pesado, eu não gosto, eu sei que é uma coisa meio que incomoda. Essa aqui fica um pouquinho mais grossinha, mas a gente pode deixar mais fininha também. Mas como essa aqui não tem papelão dentro, eu acho melhor deixar assim, mais ou menos nessa espessura assim. Acho que essa aqui tá boa. Pondo no plástico, a gente também pode envolver assim no plástico e passar a espátula, ó. Aí fica bem lisinho. Aí não cola, fica melhor de arrumar. Arruma de um lado, arruma do outro.
E não precisa nem lixar. A peça ficar pronta. Se quiser fazer um volumezinho, por exemplo, aqui nesse redondo, amassa um pedacinho de papel alumínio e faz o volume. Agora põe um pedacinho de fita crepe para segurar. Aí depois é só aplicar o papel machê em cima. Tá? Então fica daqueles brincos que com mais volume. Acho que fica bonito também. Fica assim. Ele vai ficar de um lado lisinho, retinho, né? Que vai encostar na orelha. E do outro lado faz assim. E tudo fica muito leve. Muito leve. Só tem que cuidar sempre de fazer. Quando vai fazer os pares, tem que fazer tudo mais ou menos parelhinho, né? Eu sei que é modelado com a mão e tudo, da gente tem dificuldade, mas o mais próximo possível de tamanho, de volume, tudo, ficar tudo igualzinho. Tá? Fica assim, ó, olha que bonitinho que fica. É outro modelo. Aqui já estão quase todos prontos, ó. Já modelei todos eles. Olha que lindinho que fica. Tá perfeito, ó. Parte da lateral dele. Agora aqui embaixo a gente arruma mais com uma pazinha. Pode pôr um plástico em cima para deixar mais lisinho. E é uma peça, assim, que dá para comercializar. Imagina que maravilha, pode virar uma fonte de renda. Então, a gente pode fazer de acordo com a roupa da pessoa. A pessoa quer um brinco especial, para uma ocasião especial, para uma roupa diferenciada. Aí a gente faz a biju de acordo com o que a pessoa quer. Uma outra ideia é pôr textura. Aí eu pus um pouco de cola e aí a gente põe um pouquinho de areia. Aí dá uma texturinha. Só na metade da peça, eu pensei. Aí põe a cola, depois põe as areinhas assim para fazer a textura. É uma outra ideia que fica legal. Aí dá uma achatadinha assim para aderir bem na cola. E depois põe pinta em cima. É uma outra ideia de fazer. Tem inúmeras coisas que a gente pode fazer nas biju. É só pôr a criatividade a funcionar. Eu terminei todas as pecinhas, agora vou pôr para secar, para depois pintar e fazer o acabamento. Tá? Então, basicamente é isso aqui. As bijus, então, elas ficam levinhas e bem bonitas para usar. E o que eu aconselho, assim, quando vocês terminarem as peças, se for fazendo papelão mais grosso, não faz mal. Aí não acontece isso. Mas o papelão mais fino, ele pode envergar um pouquinho. Então, a gente dá uma achatadinha para ele grudar aqui, que aí não acontece isso. Tá? Para aderir mais na superfície. Aí ele cola aqui e ele não vai envergar. Tá tudo seco. Eu sequei no forno, porque eu acho que não ia secar, porque tá muito úmido aqui. Mesmo com o ventilador hoje não ia secar. Então eu pus tudo no forno, botei acho que uns 15 minutos no bem baixinho. Tá? Então secou tudo, tá tudo torrado. Agora eu já furei alguns aqui. Agora eu vou furar para vocês verem como é que é, bem simples, ó. Eu tenho esse gravadorzinho aqui há muitos anos. Isso aqui foi meu pai que fez, deve ter 50 anos, pelo menos. Ó. Mas isso aí que a gente compra, quem trabalha com scrap, em loja de scrap se encontra em loja de artesanato. Então eu faço só o furinho só assim, tá? Não precisa muita coisa, porque fica macio. Ele tá bem durinho, mas para fazer o furo assim, ele fica bem maciozinho. Então, ficou distribuído assim, ó. Aqui tem um par, aqui tem outro, aqui outro. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, são 6 parzinhos. Então, eu vou pintar tudo isso aqui para dar várias ideias para vocês, para depois a gente finalizar. A gente precisa de um pedacinho de isopor, palitinho, pra gente pôr nos buraquinhos, pintar e pôr para secar.
Eu vou usar umas cores mais clássicas, assim. Vou começar essa aqui, eu vou fazer preto com branco. E os outros a gente vai fazer, eu vou fazer um caramelo. Vou pensar aqui, eu tenho uns metálicos muito bonitos, eu vou usar metálico também. Vou usar craquelê, que eu gosto muito do verniz craquelê. Tá, então vou mostrando como é que eu vou fazer para vocês. Mas basicamente assim, ó, eu vou ir pintando. Quando eu for fazer uma técnica diferente, eu mostro para vocês. Para não ficar o vídeo muito comprido. Porque senão é só pintura assim normal. Esse aqui eu vou fazer um rosa chá com um cinza. Eu tenho uma blusa que eu gosto muito dela, ela é rosa chá com cinza. Então vou fazer uma peça para usar com essa minha blusa. E a parte de trás eu vou pôr rosa também. Então a gente vai criando, vai dando asas à imaginação. Então tem muita referência no Pinterest. Eu tiro muita referência do Pinterest sobre pintura. Fica muito bonito. Eu já pinto aqui atrás de rosa também. Agora eu vou pôr um metálico aqui. Eu vou deixar um link para vocês adquirir algum dos produtos que eu estou usando aqui. Aí eu vou ver o que tem disponível lá na Amazon e deixo o link. Que vocês comprando pelo meu link, eu ganho um percentualzinho. Isso ajuda o canal. Então eu vou ver o que tem disponível, que às vezes não é todo o material que tem disponível. Vou ver se tem essa tinta metálica, o verniz que eu vou usar também, ou o craquelê, ou verniz comum. Para depois eu deixo o link para vocês adquirirem. Olha que lindo que fiquei aqui. Aqui no meio eu vou pôr um cinza escuro. Então a gente vai criando, vai fazendo coisas bonitas. E outra coisa, não precisa mais de uma mão. Normalmente é muito difícil passar mais que uma mão no machê. A não ser que seja uma superfície muito grande. Normalmente eu faço com uma mão só. Para quem tem um círculo de amizade grande, e trabalha em algum lugar que tenha bastante gente, isso aqui é uma fonte de renda. É só fazer as peças bem bonitas e oferecer. Então, é uma beleza, né? Porque gasta nada praticamente. A tinta é um pingo. O material é muito barato. Então, dá para tirar um dinheirinho legal aqui. Esse aqui, como não tem buraquinho, tem que pintar de um lado, deixar secar, depois pintar do outro. Aí eu vou usar esse marrom metálico e esse dourado aqui. Aí no grande faz o dourado e no pequeno faz o marrom. Esse aqui faz o marrom escuro. Aí depois põe no dourado. A tinta que eu tô usando é PVA. Tá? Normalmente eu compro em lata grande. Algumas cores eu compro pequena, mas normalmente eu compro em lata grande e faço as minhas misturas. Fica mais econômico. O pincel liner e a tinta tem que estar mais aguadinha para poder fazer um traço aqui. Só assim já fica bonito, não precisa muita coisa. Olha que linda que fica. Aí a parte de cima do brinco, eu vou pôr cinza escuro. E na hora de montar, eu não uso nada de metal, eu uso cordinha de bordar. Um outro fio que vocês tenham, normalmente eu tinjo, quando eu não tenho a cor que eu quero, eu tinjo. Esse aqui vai ficar assim, ó. Olha que lindo que fica. É uma peça delicada, levinha. Vendo quantas dicas que eu tô dando aqui de pintura, do material que se usa, como faz as peças, isso tudo eu dou gratuitamente. Então não custa de me deixar um comentário, de curtir, de compartilhar meu canal, de me dar uma força, fazer o meu canal crescer. Que pelo pouco tempo que eu tenho, já tá indo muito bem. Tô muito feliz. Então se vocês me ajudarem, ele pode ir melhor. Agora, para fazer o craquelê, eu vou usar esse cor de telha aqui. Eu vou craquelar e vou pôr um bege em cima. Lembrando que o craquelê sempre tem que fazer duas cores contrastantes, senão o craquelado não aparece. Então, como eu vou fazer esse aqui escuro, o de cima vai ser claro. Então, na hora de ele abrir, aparece os veios do marrom. Vai ficar bem bonitinho.
craquelê para pôr, tem que estar bem seca essa parte aqui. Passo o craquelê e depois uso o secador de cabelo. Depois eu mostro para vocês como eu faço. Então, esse aqui vai ser o par daquele ali. E esse aqui vou deixar de uma cor só. Esse aqui eu vou craquelar com bege. Primeiro eu vou pôr uma mão, vou deixar secar. Depois eu vou fazer um mesclado aqui. Agora eu vou fazer o craquelado. Então, o craquelado a gente põe assim, ele é meio gosmento, assim, a gente põe uma porção meio generosa. Agora com bege. A tinta não pode estar muito dura. E outra coisa, gente, é melhor dar batidinhas do que esfregar. Então, a gente dá batidinhas assim e o craquelado vai abrir. A gente põe o secador e ele ajuda a abrir. Esse verniz craquelê dá para madeira, para cerâmica, para um monte de materiais. Não é só o papel machê. Agora o secador forte, ele ajuda a abrir. Ele fica bem bacana, eu acho muito bonito o craquelê. Esses dois estão prontos. Fica muito bacana, eu acho muito lindo. Então tem que ser uma cor que contraste, branco com preto, um escuro embaixo e o claro em cima ou o inverso. Tem que sempre ser duas cores contrastantes, senão não fica o craquelado. Agora esse aqui que eu pintei de amarelo, aí pinta de novo para fazer pra tinta estar molhada para poder fazer um mesclado. Aí com o dourado, a gente dá umas batidinhas aqui. Só assim. Olha que lindo que fica. Agora estão prontos, eu já passei verniz e deixei esse aqui para mostrar para vocês como eu passo o verniz, que é um verniz fosco, que fica bem bonito. Uma mão só, não precisa mais que isso, é o suficiente. É só, e o papel machê não estraga. Ó, só assim. Aí eu já vou fazer a montagem de um, para vocês verem como é que eu faço, e os outros são todos iguais. E esse verniz seca rapidinho. Então, para fazer a união das pecinhas, eu normalmente uso linha de crochê, dessas fininhas, ou linha de bordar, que aí eu passo cola para ela não ficar desfiando, assim, porque tem linha de bordar de todas as cores, ou então a gente, se não tem a mesma linha, a gente vai e pinta, tá? Pinta a linha com a cor que a gente usa no brinco, então tem essas opções. Aí começa pela frente, ó, pega por trás, que a gente vai amarrar atrás. Aqui dá um nó. Amarrar para trás, dá outro nó aqui. Aqui dá 2 nós. Quem quiser usar coisa de metal, usa. Eu não gosto, eu acho que papel machê é muito... Aqui, ó. Amarra bem aqui. O papel machê é rústico e fica muito bem com cordinha. Não precisa usar nada de metal. Ó, então vai ficar assim, tá? Então, esta parte aqui, a gente cola aqui para fazer o acabamento e não aparecer. Põe um pinguinho de cola branca e põe a cordinha aqui. E aproveita e põe um pinguinho de cola branca também no nozinho, para não abrir. Então, eles são feitos de todos dessa forma. Não tem nada de diferente. Então, vou ensinar só esse e os outros são iguais. A gente põe um pouquinho de cola, ó, para esse aqui ficar bem fixado. Depois que a cola secar, como esse aqui vai ser posto na orelha, não vai aparecer.
Eu uso esse terminalzinho aqui para pôr atrás, tem de vários tamanhos. Eu compro sempre do mesmo tamanho para não... Porque pode fazer um brinco menor, maior, dá na mesma. Tá, então já vou colar com cola instantânea, a gente cola aqui. Outros tipos de cola também, né? Eu uso instantânea porque seca mais rápido. Mas tem essas de misturar, que são boas também. Que cola bem biju. Tá, então é só assim. Tá? Não tem nada de misterioso. E essa aqui também, que esse aqui não vai ter cordinha, vai ter só o terminal, né? É só assim. Tá? Então, eu vou terminar os outros e aí já encerramos a aula. Tá, estão todos prontos, tá? E aqui, ó, já pus os terminais, as respectivas tarraxas, e ficou, assim, uma coleção bem diversificada. Espero que vocês tenham gostado. Depois aí me diz nos comentários qual deles é o teu preferido. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje, que foi a segunda aula da série que eu tô fazendo de bijuterias, que a aula passada foi de pulseira, essa foi o brinco e a próxima vai ser o colar. Eu deixei aqui nos cards finais uma playlist de bijus que eu tenho de umas aulas mais antigas. Então não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, ativar os sininhos para os próximos vídeos, me deixar um recado, que sempre me deixa muito feliz e ajuda o canal. Um beijo a todos e até a próxima!